Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao podcast Iguaçu Talks, podcast aqui do Iguaçu Valley. E todas as quintas-feiras, após o Meetup, nós constamos com um convidado que conduziu para gravar um episódio aqui conosco. E hoje estamos com a Manuela Silveira dos Santos, que compartilhou sobre negócios que transformam o oeste do Paraná na nova economia de impacto. E agora passar para a Manuela apresentar-se e compartilhar um pouco sobre a sua jornada. Olá, boa tarde a todos. Eu sou professora da Universidade Estadual do Paraná, do Oeste do Paraná, aqui em Cascavel, do campus, e do programa de mestrado e doutorado profissional em administração, e também do programa de mestrado profissional do PPG-TGS, que é lá no campus de Foz do Iguaçu. Então, a minha trajetória foi sempre ligada, na verdade, a universidades públicas, né? Então, eu me formei na UEM, fiz meu mestrado, meu doutorado na URGS, né? E aí ingressei aqui na UniOeste. E durante todo esse meu trajeto, né? A gente está falando um pouquinho antes de empreendedorismo, né? Eu sempre olhei as instituições de ensino, a universidade, como um ambiente onde possibilita com que a gente empreenda enquanto pessoa, né? Então, eu sempre digo que a minha entrada dentro da universidade, né, enquanto profissional, ela vai muito no potencial e na flexibilidade que a universidade nos dá enquanto professores, né, de se conectar com pessoas diferentes, de pensar coisas diferentes, de empreender coisas diferentes. Então, todo novo projeto é um novo empreendimento para a gente, né? E tenho já algum tempo que eu empreendo, né, nesse sentido, né, que eu estudo, pesquiso questões relativas à sustentabilidade, né? Então foi assim que eu comecei a falar e que eu entrei dentro do mundo de negócios de impacto, né, e de propósito, né? Então eu comecei trabalhando com biocombustível, entendendo um pouquinho sobre cadeia de suprimento, quais eram os atores, como eram as estratégias, muito focado na contribuição do selo combustível social, então, né, aquele pezinho social que né, a estratégia, né, que antigamente era a Estratégia Nacional de Biocombustíveis, hoje tem outro nome, enfim, né, mas que o programa ele dava, né, para beneficiar e privilegiar, né, esses pequenos agricultores. Então, trabalhar com esses aspectos relativos ao social, ela sempre fez parte da minha trajetória, né? Um pouco, às vezes, de forma não direta, né? Mas sempre circulou. E é por isso que esse campo, né, de negócios de impacto me encanta, né? Porque eu acho que é um meio onde a gente pode, enquanto profissionais, enquanto pesquisadores, ter uma entrega efetiva, né, na sociedade, né, entregar alguma coisa. Inclusive teve a conferência da Amprotec em Foz e teve um painel abordando sobre a questão da universidade empreendedora, sobre o contexto de ecossistema de inovação, e contou com um aluno da UniOeste, o Juliano, que tem a startup a Pila Benefícios, que participou de alguns hackathons aqui em Cascavel, esteve dentro ali do UniHub, esteve como residente ali no Asclabs, participa aqui no Hub One também. E ele compartilhou sobre a relevância dos professores em apoiar, digamos, o aspecto do empreendedorismo desde o período que ele estava dentro da UniOeste ali, digamos, você acabou depois ingressando no mestrado também. E como que é possível, digamos, transformar, digamos, conhecimento acadêmico, científico ali, digamos, para um negócio que acaba conectando com a temática do meetup que você acabou apresentando, digamos. E daí gostaria que você compartilhasse como que está um pouquinho sobre esse impacto e ainda impacto dentro do contexto do Paraná. Então,
A proposta, né, de vir conversar com vocês aqui, ela surgiu dentro do GAS, que a gente chama de Grupo de Articulação Pró-Simpacto, né? Então, o que é o Simpacto, né? Vamos começar de baixo para cima, né? O Simpacto, então, ele é o sistema, né? É um sistema ligado à Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que, de alguma forma, é o braço operacional e de articulação dessa política, né? Dessa estratégia. Então, a Estratégia Nacional, ela foi criada e tem como intuito, na verdade, promover e disseminar, né, a economia de impacto dentro do território nacional, né? Quando a gente pensa em estratégia, né? Quando a gente estuda isso nos mundos dos negócios, estratégia é um desejo, né? Assim, é uma meta, né? A gente traça uma intenção, né? E de alguma forma, a partir disso, a gente vai planejando as nossas ações para que aquilo que a gente almeja lá no futuro, né, que a gente, né, espera alcançar, seja realizado. Então, a Estratégia Nacional, ela tem esse norteador, né, de como o governo federal, ele vê, né, a economia de impacto e o quão importante ela é dentro do contexto brasileiro, né, onde a gente tem muitas micro e pequenas empresas, por exemplo, nós temos também aliado a isso, né, necessidades sociais, né, em todas as nossas regiões, e não é só quando a gente fala necessidades sociais, a nossa realidade aqui do lado, né, desses bairros mais carentes, elas também estão aqui, né. A gente tem desafios ambientais que são colocados pra gente, né, então todo mundo está sentindo que esse mês de outubro está muito louco, né, então ele já fez frio, já fez calor, né, chove, venta, então assim, tá um maio com agosto tudo misturado, né. Uma diversidade ali de referências climáticas. Isso, e tudo isso é em função mesmo, né, dessas mudanças no clima que a gente vem recebendo. Então, a gente entende, né, assim, enquanto pesquisadora e também enquanto grupo, né, enquanto GAS, Grupo Pró-Simpacto, de que, né, alinhado a essa estratégia nacional, né, de que a gente precisa dar resposta a isso, né. E as respostas, elas têm que vir também, né, da iniciativa privada, né? Então, e da sociedade civil. Então, como que a gente enfrenta esses problemas sociais que são nos dados e também climáticos, né? Que não é só uma questão de governo. Né? Independente do governo que seja, enfim, né? Não é só da administração pública essa responsabilidade. E detalhe, independente de quem está sentado na cadeira, ponto que eu considero que é vital o diálogo entre os atores, universidade, governo, sociedade civil, a parte do setor privado, as ICTs. Não, todo mundo. Então, assim, é isso mesmo. Então, a estratégia, ela não é uma estratégia de um governo, tanto é que ela inicia, na verdade, no governo passado, né? Então, eu acho que a gente pode deixar isso também alinhado de que não é uma coisa nova, né? Então, é uma construção e um entendimento de que isso é importante como uma mudança também, né? Uma mudança de visão de negócios, né? Não é uma ruptura, é uma evolução, é uma transformação, né? Então, não é questão da gente desacreditar de tudo que a gente construiu até hoje sobre o entendimento do que é um negócio e jogar não, a gente evoluir a partir dessas necessidades que a gente tem, né? Então, a estratégia nacional, ela tem como intuito promover esses negócios de impacto, né? Promover a economia de impacto por meio de articulações com todos os stakeholders, com todos os atores, promover ecossistemas, né, de impacto, a semelhança, né, do que a gente tem aqui hoje, né, de ecossistemas de inovação. A ideia é que também tenhamos ecossistemas de impacto que funcionem também dentro dessa lógica, né, de ecossistema para a promoção desses negócios, né, e principalmente para que a gente tenha resposta, né, com um propósito de impacto para o ambiente e para a sociedade. E aí o Simpacto, ele é por que eu digo, né, que é um braço operacional? Porque a partir desse sistema,
né, de economia de impacto, que a gente descentraliza e a gente faz com que essas definições e o que foi pensado lá na estratégia, ela realmente aconteça. Então, o Simpacto, ele tem grupos de trabalho alinhados aos principais objetivos da estratégia de economia de impacto. O comitê, né, que rege, né, que organiza o Simpacto, ele é paritário, então tem tanto a comunidade, né, civil, como também eu tenho a administração pública. E aí, dentro de cada um desses grupos, eles articulam alguma coisa. Então, tem um grupo que é promoção e letramento. Tem um grupo que busca disseminar, né, a economia de impacto para todos os estados. E também tem estratégias, né, e grupos que vão pensar em como operacionalizar isso. Então, quem são, né, as organizações intermediárias? Como a gente vai promover um ambiente financeiro favorável a isso, né, por meio de recursos, enfim, né, organização. Em detalhe, até mesmo pensando, pegando a palavra que você falou, estratégia, que ela não fique restrita a 4 anos. Eu vejo que a gente está caminhando para desenvolver uma visão de longo prazo. Com certeza. Então, nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos 10 estados que já são signatários do Simpacto. Então, um dos objetivos é justamente esse, né, da estratégia nacional, que a gente tenha os estados também aderindo, né, a essa proposta. E o Paraná, essa semana, né, na verdade, para ser mais exata, foi ontem, ele lançou, né, o decreto, né, que vai estar para ser assinado, mas ele já lançou o decreto que vai possibilitar que o Paraná entre, né, dentro do Simpacto, né, que faça, né, adesão a isso e se torne o 11º, então, e é o primeiro na região sul do país. Então, isso faz com que a gente comece a construir um ambiente regulatório, né, e sob o ponto de vista da administração pública, importante para esse tipo de negócio, que vá, de alguma forma, permitir que a gente consiga construir esses ecossistemas de impacto. Né? Encontre os atores que são importantes, né? Faça com que esses atores se articulam, aproximem, né? Faça essas pontes. Então, a lógica do decreto é essa, é criar um ambiente institucional apropriado, né? Aqui no Paraná, para esse tipo de negócio. E até pegando um gancho que você acabou de comentar, geralmente a gente associa a regulação a algo negativo em dados momentos. E em alguns momentos é possível a gente visualizar que a regulação é um processo de profissionalização de um determinado ponto, vamos colocar. Eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que a regulação ela é importante. Né? E assim, o decreto ele não é uma regulação, né? O decreto, na verdade, ele vai inserir e ele vai dizer como o Paraná ele vai se colocar dentro dessa estratégia, né? E dentro dessa lógica da economia de impacto. Mas toda a legislação, né? Então, seja por regulamentação, seja por uma regulação que que vai dar um direcionamento, ela é importante para deixar claro, eu acho, para os atores em qual ambiente que ele está se inserindo, né? Então, tu acaba dando mais segurança institucional, né, para aqueles negócios que se envolvem, que se inserem nesse contexto, né? Que no caso é o contexto de negócios de impacto. Então, isso vai possibilitar, por exemplo, que talvez no futuro a gente consiga criar linhas de financiamento específicas para esse tipo de negócio, ou regulamentações mesmo, né? Com benefícios específicos, seja tributário, né? Seja de incentivo fiscal, né? Para esse tipo de negócio. Então, isso é possível se a gente tem por trás disso uma legislação que permita discutir, né? Senão a gente não cria esse marco legal que possibilite a construção de soluções mais práticas, né, em prol desses negócios. Então, o Paraná assumir, né,
essa responsabilidade, vamos colocar assim, né, para com a economia de impacto, ela é muito benéfica, inclusive para o nosso ecossistema, né, para a nossa região, né, então assim, né, falando um pouquinho do porquê do título da fala, né, então é uma oportunidade para os negócios, né, aqui da região, né, em especial, né, aqui de Cascavel, né, que já que a gente está falando aqui, de encontrar na economia de impacto também uma alternativa. Né? Isso não quer dizer que a gente tenha negócios hoje que já não trabalhem, né? Ou que já não se configurem como negócios de impacto. Mas se a gente não faz um letramento, se a gente não organiza os atores, se ninguém sabe o que é economia de impacto, nem os empreendedores, nem os empresários vão saber que talvez eles sejam. E que talvez eles possam se utilizar disso, né, dessa configuração, para talvez, né, submeter para um edital específico. Então hoje a gente tem linhas de financiamento, né? Eu recebi ontem mesmo do grupo do ICE, que é do Instituto de Cidadania Empresarial, que eu também faço parte, que também trabalha com negócios de impacto. Por exemplo, tinha um edital específico para negócios, para empresas que tivessem projetos ligados a negócios de impacto. No Oeste era Goiás, São Paulo, enfim, tinha alguns estados específicos, né? Então a gente precisa dessa mobilização, porque isso, né, dos atores, também para que a gente consiga construir esse caminho, né? Para encontrar meios, enfim, às vezes de promover, financiar, apoiar, não financeiramente, né, tecnicamente, né, com conhecimento, esses negócios que tenham um propósito, que sejam de impacto, né? Que busquem isso. E nesse momento pedir para você compartilhar algum case de alguma empresa aqui no Paraná que já está adotando. E mais um ponto, como que você visualiza antes do decreto, digamos, as empresas que estavam adotando essa estratégia, e como que fica as empresas após o decreto, digamos? Bom, aqui no Paraná a gente tem algumas iniciativas que, inclusive de empresas que fazem parte do movimento Coalizão, né, que eles chamam, que é o Coaliza, que é uma coalizão de empresas, né, e de outros atores, muitos deles inclusive que são de ecossistemas de inovação, para promover negócios de impacto. Então, em Paranaguá, a gente tem um case bastante interessante que eu tive a felicidade de conhecer o Brian, que é um empreendedor, que é o Óleo Peixe, né? Ele também fez uma visita na minha disciplina aqui na administração, e os alunos também ficaram encantados com a proposta. A gente consegue ver que realmente o negócio ele é um negócio de impacto. Primeiro eu vou falar um pouquinho o que é um negócio de impacto, acho que para o pessoal entender, né? Porque a gente acabou pulando esse pouquinho, a gente vai falando de outras coisas, mas o negócio de impacto é aquele negócio que tem um propósito. Né? E o impacto efetivo, né? que seja socioambiental. Então, é um negócio que, a partir, é lógico, né, da sua operação, a partir da geração de receita, né, e de manutenção do próprio negócio, ele gera um impacto efetivo e consiga mensurar isso, tá? Então isso é importante, que seja um impacto real. E a lógica do negócio é o propósito dele. Então, ele não nasce, por exemplo, da cabeça do empreendedor, porque eu quero empreender, quero ter uma empresa. Não, a lógica é mais ou menos assim: eu quero resolver esse problema socioambiental. Então, eu vou construir essa empresa, né? Porque com o propósito de solução desse problema, né? Então, essa é a lógica. E aí o Brian, no Óleo Peixe, que é uma empresa de Paranaguá, ele trabalha com os pescadores que são ali das cidades ali, né, do litoral, e que pescam os peixes que são da nossa região. E aí, por muito tempo, muitas dessas comunidades, elas estavam perdendo, né, pescadores, porque não tem mercado, eles não estavam conseguindo sobreviver com isso. Então, ele percebeu que, durante a trajetória dele, né, porque ele é oceanógrafo, enfim, né, trabalhou bastante tempo com isso, então é o meio dele, né? Ele decidiu, então, criar a Óleo Peixe, que é uma empresa que compra desses pescadores, né, apoia esses pescadores, dando também, né, treinamento, ensinando, enfim, né? Então, ele compra os peixes dos pescadores, que são peixes, né, nativos ali,
que eles fazem pesca manual também, né? Então, para valorizar a questão da cultura local, acho que isso é importante dizer. E ele comercializa. E tudo isso, toda essa transação, ela é feita de uma forma justa. Então, ela sabe, quando eu compro, eu sei quem é o pescador, né? Então, tem toda uma série de distribuição, né, do valor desse peixe ao longo da cadeia, né? Então, a proposta dele, ele é manter essas pessoas pescando, preservando a cultura local, preservando o ambiente a partir dessa pesca manual, né, que respeita, né, os limites, né, daquele ecossistema marinho, né, que eles pescam. E tem e aí ele tem uma outra contribuição, que é uma contribuição de letramento mesmo, que é ensinar, por exemplo, para a sociedade quais são os peixes que tem ali na região. Então, ele também, né, faz treinamentos, ele participa de algumas licitações junto às prefeituras. Então ele já teve algumas conquistas nesse sentido, de mostrar também para as prefeituras ali da região, valorizar, né, a própria produção que ele tem ali, não comprar, por exemplo, tilápia aqui de outro lugar. Então, valorizar a cultura. Então, o negócio dele, ele tem um impacto efetivo, ele tem um propósito, né, e é um impacto socioambiental. Então, ele contribui tanto com a preservação do ambiente quanto, né, com a melhoria de vida, né, e com a valorização da cultura daquelas pessoas daquele local, né? Então, esse é um exemplo que é um case de sucesso mesmo, né? Ele sempre divulga, né? Ele participa dos movimentos ligados a negócios de impacto, né? Ele é um disseminador dessa ideia, e eu acho que quando a gente ouve ele falar, se vocês tiverem curiosidade depois de buscar, vale a pena para ver um pouco da trajetória mesmo dele, né, enquanto empreendedor. Ele diz que é lógico que como todo empreendimento, né, e como todo, tem seus perrengues, né? Ele também já foi incubado, já teve em pré-aceleração, então assim, ele também está dentro desse mundo aqui, né, que vocês têm de inovação também. Então, esse é um case que eu posso fornecer para vocês. E aqui em Cascavel, dentro, por exemplo, de um projeto que nós tivemos, né, dali orientado, né, coordenado pela professora Elisandra, a gente trabalhou com ecopontos aqui da cidade. E a gente percebeu, por exemplo, que tem alguns ecopontos que trabalham com a comercialização de roupas por brechós. Se a gente olhar o conceito do negócio de impacto, não que eles já se configurem como case, né? Mas a lógica de funcionamento desses brechós, eles também poderiam se encaixar, por exemplo, dentro de uma lógica de negócio de impacto, né? Porque ele tira o resíduo do ambiente, então ele minimiza, né, essa poluição, essa degradação no solo, e ela também tem uma contribuição efetiva tanto para a comunidade do ecoponto, né, que se tem mais um negócio dentro, né, do negócio, mas também a comunidade local, que é onde esses brechós estão, porque as pessoas da comunidade conseguem adquirir roupas por um preço muito, muito justo, né, e muito acessível. Então, tu tem um benefício também. Então, acredito eu que na região de Cascavel a gente consiga encontrar vários casos, né, que a partir desse decreto, aí respondendo a outra pergunta, né, o antes e o depois, que talvez a partir desse decreto, a partir dessa fala, a partir desse letramento, a partir da disseminação do que é uma economia de impacto, outros negócios se enxerguem dentro disso, né? E agora, momento curiosidade, vamos tocante à parte da economia de impacto. Como que você visualiza dentro da universidade em relação a alunos que acabam verificando alguma pesquisa, seja mestrado, doutorado, ou até iniciando ali na graduação pelo TCC, em verificar algum nicho de atuação, digamos, como que você verifica com os alunos que você tem mais próximo? O que a gente percebe alinhado a essa discussão de negócios de impacto, né, sustentabilidade, ESG, é de que os alunos hoje eles estão bastante interessados, né, em buscar soluções a isso. Então, as disciplinas que trabalham com essas temáticas, elas comumente despertam interesse e debate dentro da sala de aula, né? A gente teve recentemente uma equipe de graduandos que foi premiada, né, no hackathon,
que tem uma proposta voltada, né, para a questão do lixo, por exemplo. Então, o que eu vejo é que a universidade, ela é um meio da gente, é um propulsor, né? É um propulsor de boas ideias. Então, às vezes a pessoa, ela até tem a intenção, né? Mas às vezes ela não tem os mecanismos, não tem o conhecimento, não tem o meio. E então acho que tanto a universidade, enquanto graduação, mestrado, doutorado, ele é um propulsor para essas ideias, né? E a gente tem vários alunos que acabam empreendendo a partir disso, né, dessas discussões em sala de aula, né, eles vislumbram essas possibilidades, ou pelo menos começam a enxergar, né, essa ideia como possibilidade, né, às vezes a gente não, dentro do tempo que eles ficam conosco, né, a gente não consegue às vezes ver essa ideia se efetivando, mas eu acho que o estímulo e o interesse, ele tá ali, sabe? Então, com frequência, a gente enxerga isso. E, conectando agora com a pergunta sequente, qual que é a importância do ecossistema, digamos, para a economia de impacto? Como você visualiza o Iguaçu Vale sendo um parceiro? Eu acho que aqui na nossa região, esse ecossistema é o local para que a gente consiga promover a economia de impacto, né? Então, quando a gente fala de negócio de impacto, quando a gente fala de inovação, então eu vou subir um pouquinho a escala, um pouquinho para uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Quando a gente fala de inovação, hoje a gente quase não desassocia de inovação. Né? Porque muitas das soluções, elas são soluções que precisam ser pensadas a partir, ou elas surgem a partir, né, de uma ação de inovação, um comportamento inovador, às vezes não uma ação efetiva, mas um comportamento, um olhar diferente, né, para aquilo que a gente está fazendo. Então, para a economia de impacto é a mesma coisa, né? Então, eu acho que o Iguaçu Vale, ele é o caminho para que a estratégia nacional, né, ela se consolide enquanto estratégia estadual, e também é o meio pelo qual os atores que de alguma forma já tenham interesse, já trabalhem nessa lógica, né, de negócios de impacto, né, e propósito, eles têm de se encontrar, né, porque os atores, eles são mais ou menos os mesmos, né, então eu sei que existem dentro do Iguaçu Vale, por exemplo, várias ações relativas à sustentabilidade, não é? Então, vários integrantes, vários atores que se preocupam com isso, né, de todas as esferas, né, então a gente tem pessoas mais ligadas, né, esses atores intermediários que estão focados nisso, a gente tem empresas que trabalham com isso, a gente tem, né, pesquisadores, né, iniciativa, as ICTs, né, que também pesquisam isso, então eu acho que é um ambiente que já está preparado também para incluir mais esse debate dentro, né, desse caldeirão, né? Não então, eu acho que o Iguaçu Vale, ele é o canal para isso. A gente não precisa de 2 ecossistemas, né? Até porque a gente já se desdobra, né, em 1 milhão, né? Então a ideia é que a gente consiga promover a economia de impacto dentro desse ambiente que já está constituído, com esses atores que a gente já conhece, né? Então a ideia de vir aqui falar com vocês é justamente isso, né? É trazer essa luz, trazer essa proposta de discussão, né, desse novo olhar e dessa nova oportunidade, né, oportunidades, né, de novos negócios dentro da lógica da economia de impacto. Acabei lembrando, inclusive, acabei acompanhando uma defesa de uma colega, digamos, a Elaine Peixoto, que ela abordou a temática sobre a economia circular dentro da parte têxtil. É isso. E, se não me engano, você acabou sendo a orientadora dela. E daí, pegando esse gancho, quais pontos você visualiza que o ecossistema é possível contribuir? Mas quais pontos você visualiza que os atores que não sabem por onde começar, eles podem dar ali o primeiro passo? Eu acho assim, que acho que os atores que eles estão mais próximos dos empreendedores, por exemplo, dos negócios efetivamente, são os atores que precisam desse conhecimento.
e que são os atores que talvez vão ser os primeiros a disseminarem a ideia. Por isso que a gente precisa desses ambientes promotores de inovação efetivamente, né? Então, as incubadoras, os parques tecnológicos, enfim, que são aqueles atores que estão muito mais próximos de quem tem aquela ideia, né? E daqueles negócios que estão sendo criados, né? Ou estão idealizados ainda, né? Se a gente tem, por exemplo, um negócio que ainda está na esfera da ideia e a gente coloca, por exemplo, a sementinha de que, olha, quem sabe a gente não olha essa tua ideia dentro de uma lógica de impacto. Será que o teu negócio não pode ser um negócio de impacto? E aí construir esse negócio já dentro, né, dessa lógica, a gente começa a promover e materializar negócios que sejam efetivamente de impacto na sua origem, né? Outro ator que eu acho importante, né, são os atores que vão trabalhar, por exemplo, com investimento, né, ou que investem em novos negócios, né? Então, se eu tenho atores que estão no papel de investidor, e eles olham para esses negócios, né? E tem dentro do cartel dele, né? Enfim, da carta deles, né? Negócios que tenham propósito e que tenham impacto, eles também vão incentivar a criação de novos negócios de impacto, né? E aí eu também vejo os ICTs de uma maneira geral, né? As universidades enquanto promotora desse pensamento e disseminação disso. Então, eu tô aqui então também como universidade, né? Para além de um membro do GAS, né? Para articular esse impacto, eu falo também e principalmente como, né, universidade, como pesquisadora, né? E da importância que esses centros, né, de pesquisa e de ensino, ele tem de conectar, né, se conectar com a realidade, né, e fazer com que aquilo que tu disse lá no começo um pouco, né, em fazer com que esse conhecimento que a gente produz lá dentro, ele transborde para a sociedade, né, e que a gente comece a ter e colher frutos efetivos, né. Então, o negócio de impacto, eu brinco que é um meio que a gente tem para colher melhores frutos, né? Porque vão ser empresas, vai ser um ambiente, vai ser um ecossistema que está olhando para as questões ambientais e sociais e entregando respostas efetivas e soluções para aquilo, né? Quando a gente fala assim, a minha empresa entrega a solução. Solução para quem? Solução do quê? Então, quando eu penso dentro dessa lógica de negócio, de economia de impacto e negócio de impacto, a minha resposta vai ser para um grupo específico de pessoas para atender uma questão ambiental. E às vezes não necessariamente é tão direto, né? Como lá eu falei do caso do alho-peixe, que está lá no mar e a gente consegue ver essas questões ambientais muito direto, né? Às vezes não vai ser tão direto, mas pode ser indireto. Assim, eu diminuir o lixo, por exemplo, diminuir o lixo que circula na cidade. Já é um impacto positivo. Eu aumentar a quantidade de árvores que tem nas ruas, para melhorar, para diminuir a sensação térmica. Também já é impacto positivo. Eu aumentar a coleta de água, né, para que eu tenha reutilização de água. Já é impacto positivo, né? Então, empresas que pensem nisso associado à contribuição ao impacto na sociedade são possíveis negócios de impacto, né? E detalhe, até mesmo perceber que é possível adaptar a cada porte de empresa. Geralmente, o que eu percebo enquanto advogado? A pessoa imagina assim, eu preciso pegar a caixa inteira aqui, todos os livros que estão dentro da caixa. Se não conseguir pegar todos os livros que estão dentro da caixa para executar, eu não estou dentro do jogo. Sim. E é possível acabar realizando por partes. Eu acho que a gente tem muito disso, né? Então, eu sempre digo nas minhas aulas, né? Eu dou aula de teoria e prática em sustentabilidade, né? Então, o negócio de impacto é dentro da discussão de sustentabilidade, que é uma discussão mais ampla, né? Então, eu sempre digo que o meu papel enquanto professora dessa disciplina, especificamente formando doutorandos que estão no mercado,
é que eles sejam disseminadores, né? De uma ideia de que o importante é que se faça alguma coisa. E que se comece fazendo, né? Que é dentro dessa lógica. Não precisa o pacote inteiro. Né? Lógico que fazer o pacote inteiro de uma vez para empresas que já estão, né, já são grandes, já estão estruturadas, já estão no mercado há muito tempo, é difícil, tanto no que diz respeito, às vezes, mudança de cultura, a investimento efetivamente, né, mudança de sistemas, mudança de processo, enfim. Mas a lógica é a gente pensar sobre isso. Né? Às vezes essas empresas que são grandes, elas vão olhar para o negócio delas, às vezes eles já identificam que alguma parte, alguma linha, já tem alguma ação de impacto. E aí isso pode ser um spin-off da própria empresa, né? Ela pode criar uma empresa separada, que é uma empresa de impacto, que vai atender a empresa dela, mas também vai atender a sociedade, né? Atender a sociedade. Médias empresas também podem. Pequenas empresas também, né? Empresas incubadas também. Então, eu acho que quando a gente fala de negócios de impacto, a gente não tem uma classificação, tipo, só pequenas empresas, só médias empresas, só grandes empresas, só mega empresas. Não. Né? Negócio de impacto é uma lógica, né? É um conceito e uma lógica de negócios, de negócio, né? E é negócio, então não é carisma, assim, não é filantropia, né? Não é caridade, é negócio, tá? Então eu acho que isso é importante a gente falar também. A gente está falando de solução, né, para questões ambientais e sociais, mas é com retorno financeiro, que é um negócio. Até mesmo pegando um exemplo aqui de um incubado aqui do Hub One, que é o Felipe Nobre, digamos, agora ele está como doutor, digamos, defendeu o doutorado ali na UniOeste, e ele tem a Olha, a gente está gabaritando aqui hoje, hein? E daí, detalhe, a parte da temática que ele trabalhou dentro do doutorado dele faz parte da solução que ele disponibiliza hoje no mercado. E daí, digamos, qual que é o impacto da solução dele? Digamos, por meio do mapeamento e tal, que ele acaba entregando para o produtor rural, ele consegue que o produtor rural faça uma utilização mais efetiva ali dos insumos agrícolas, aplicando somente o necessário para cada talhão ali, digamos, não gastando mais ali, digamos, com os insumos, e tendo também a questão do impacto ambiental, digamos, ali, digamos, tendo ali uma assertividade maior na quantia, vamos supor, tanto lucro no bolso do produtor, quanto um lucro para a natureza, no sentido de contenção de danos. Não, com certeza. Então, assim, dependendo... eu não conheço o negócio dele, né? Então, assim, fica difícil a gente classificar, né, o modelo de negócio quando a gente não conhece o modelo, né? Mas pelo que tu tá apresentando agora, dá para entender e dá para perceber que o negócio dele, ele traz um impacto positivo ambiental, né? E a lógica é essa mesma, né? Então, ele encontrou um problema, né? E ele propôs uma solução que atendesse tanto, né, como tu diz, o bolso do agricultor, mas que de alguma forma também contribuísse com a natureza, né, com o melhor uso do solo, com uma minimização, né, do uso, né, de implementos agrícolas, né, naquele solo. Então, dependendo de como tu olhar, a gente poderia, né, daria para classificar. Talvez não seria um negócio de impacto, mas talvez ele pudesse ser um negócio social, dependendo de como ele também se coloca nos outros critérios, né, nas outras caixinhas. Mas é nessa lógica mesmo. Então, assim, eu acho que esses negócios que surgem e que estão buscando solucionar alguma coisa, né, é esse o momento de se pensar em qual é o impacto e qual é o propósito que eu quero. E para as empresas que já são consolidadas, é voltar no seu planejamento estratégico, olhar para dentro dela e também repensar no seu impacto e no seu propósito. Então, o que eu estou entregando? E o meu propósito, por exemplo, para uma empresa que produz celular, o propósito não é entregar o celular. Entendeu? O propósito não é produzir celular. O propósito talvez seja conectar pessoas. Né? E aí eu começo a ver meu negócio de forma diferente. Garantir a comunicação. Então, teve no Summit Iguaçu Valley, um dos painéis que teve foi abordando a temática da inteligência artificial. E daí o colega que estava conduzindo, digamos, o Wesley Coelho,
Ele comentou que acaba indo nas empresas e tal, para acabar abordando essa parte da temática, de propósito também. E daí ele perguntou para uma pessoa que está na linha de frente ali, digamos, na parte operacional, daí estava dando treinamento numa indústria farmacêutica e daí estava conversando com a pessoa que fica responsável pelas embalagens. Daí ele perguntou para a pessoa assim, vamos colocar como se fosse José. José, qual que é o seu propósito aqui na função que você exerce? Ah, minha função aqui é realizar as embalagens e tal. Daí ele perguntou assim, José, qual que é o seu propósito? Ah, meu propósito aqui é entregar as embalagens. Daí ele falou assim, tá, vamos reformular aqui. O seu propósito, na realidade, não é entregar as embalagens. É garantir que o medicamento lá da Dona Maria, que vai tomar um medicamento X, vai estar em segurança ali para ela consumir o medicamento que ela precisa. E você está auxiliando a Dona Maria consumir o medicamento dela. Daí, tipo, o olho da pessoa brilhou de uma outra forma. Isso, acho que é essa mesmo. Então, por isso que, voltando aqui ao que tu tinha comentado antes, perguntado antes, né? A economia de impacto, né? A inserção na economia de impacto, um negócio de impacto, ele é pequeno, médio ou grande? Não tem uma resposta. Ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser grande, ele pode ser incipiente, né? Ele pode estar só na idealização ainda, né? Não pode ser nem ser um negócio ainda constituído, pode não ser um negócio constituído. Mas o fim é esse mesmo. É entender qual é o propósito e mais do que isso, qual é o meu impacto. E que esse impacto, ele seja socioambiental, que eu traga uma solução que seja positiva e que resolva um problema real e que eu consiga mensurar isso. Então... e até mesmo pegando esse exemplo que você comentou do pequeno, do grande e o médio, o pequeno ele vai ter alguns momentos um pouco menos de recursos financeiros, contudo devido ao menor número de pessoas envolvidas, ele poderá ter uma agilidade um pouco maior. O médio vai estar ali no meio termo e o grande possivelmente vai ser que nem uma carreta que você demandará trocar vários pneus simultaneamente quando eles girando. E daí é a questão de você ter a paciência e o propósito. E o propósito, acho que é isso que tem que ficar, sabe? O importante, né, e o que eu queria deixar, né, aqui dentro dessa nossa conversa, né, para esse ecossistema, para esses atores que nos escutam, né, e que participam disso, né, é deixar essa sementinha mesmo, né, de entender que também existe essa possibilidade, que agora o Paraná ele vai se inserir nessa estratégia nacional e que isso pode fortalecer, né, todo o ecossistema que esteja envolvido, os atores que estejam envolvidos nessa lógica, né, de mercado. E que os atores que hoje já se organizam, né, que hoje já participam do ecossistema, eles também podem ter o seu papel, né, no desenvolvimento de um ecossistema de impacto na região, né, que é visto com bons olhos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro do mundo corporativo, eu sei que ainda tem algumas pessoas que olham isso e vão dizer assim, puxa, mas aí ela vendo as pessoas falando de novo que a gente tem que plantar mais árvore, que a gente tem que abraçar a árvore, né? Ou que a gente tem que fazer caridade, tem que fazer doação. Não é sobre isso, né? A gente está num momento... né, apareceu várias vezes, né, várias notícias nos últimos 15 dias de como a Terra ela atingiu o 7º limite planetário da Terra. São 9 que os pesquisadores estão. A gente atingiu 7. Tipo, como não pensar nisso? Ou como não se preocupar com isso? Começa a ligar a luz de alerta e o pisca-pisca. Isso! Então, assim, a gente não tem outra maneira, né? Então, os negócios de impacto é uma forma da gente atender, né? E enfrentar isso, fazer esse enfrentamento. E para as outras todos os problemas sociais que a gente tem enquanto Brasil, num país desenvolvido, né? A gente olha para o lado, a gente vê os problemas reais que nós temos. Enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Enquanto população. Então, não tem como a gente fechar os olhos para esses problemas que estão ali.
Então, por que não, para além de resolver esses problemas, a gente também criar negócios, né, que sejam lucrativos, que sejam rentáveis? Então, eu acho que isso também tem que ficar muito presente, muito claro. Quando a gente fala de negócio de impacto, a gente não está falando a gente está falando de um negócio que ele é lucrativo, que ele é negócio em si, né? Com o CNPJ, tendo que fazer contabilidade, tendo que fechar, tendo que ter uma DRE, né? Que meus professores de contabilidade agora devem estar se remoendo, né? Mas enfim, que tem um payback, é tudo isso. Então, assim, essa lógica, ela é verdadeira também para os negócios de impacto. Só que, para além disso, eles também resolvem um problema socioambiental. E agora vamos para um momento ping-pong agora. E começamos com a primeira, qual que seria um livro ou um podcast que você compartilharia que foi um divisor de águas para você? Eu vou falar um livro que é bem antigo, tá? É bem antigo, mas eu li ele mais recentemente, que é A Revolução dos Bichos. Não sei se você já leu, do George Powell. Já. Eu acho que é ele é curtinho, quem não leu pode ler. E eu acho que ele tira ou desmascara um pouco a sociedade que a gente tá, sabe? Então, quando a gente fala de questões socioambientais, a gente tem um pouco disso também, de entender quem é que está no poder, né? E como as relações de poder, elas se constroem. Então, eu gosto muito desse livro. Eu acho que é um livro que vale a pena dentro desse contexto que a gente tá falando. E eu tenho outro podcast que eu gosto bastante, que é Café Filosófico. E eu vou dizer por quê. Assim, ele não tá diretamente ligado à inovação, não está diretamente ligado à administração, não está diretamente ligado com sustentabilidade, mas eles trazem vários debates sobre temas que são temas sensíveis e que precisam de reflexão enquanto sociedade, enquanto indivíduo. E eu acho que quando a gente não se molda enquanto indivíduo, fica difícil também da gente moldar o nosso impacto, né, na sociedade ou no contexto que a gente se insere. Então, eu acho que são dois, um livro e um podcast que serve muito para reflexão. E eu acho que a reflexão, ele é um primeiro passo da ação, né? Antes de ter planejamento, né? Mas enfim, né? Sem refletir, a gente também não cria aspirações, né? Não tem ideias. Então, é a partir da reflexão que a mudança surge também, né? Que a criatividade emerge. Então, eu acho que são duas sugestões que vão fazer vocês refletirem e pensarem. Tem assuntos mais espinhosos, assuntos menos espinhosos no podcast. Alguns vão dizer assim, mas por que a gente vai, né, ouvir sobre isso? Mas eu acho que até ouvir aquele assunto que pra gente é estranho ou que a gente não gosta muito é importante. Porque se a gente não calça o sapato do outro, a gente não sabe a dor que ele sente. E trazendo uma curiosidade, o que eu tenho percebido? Quanto mais a gente avança em relação à parte de inovação, inteligência artificial, mais está nos demandando nos tornarmos mais humanos e acaba conectando com uma das temáticas que você sugeriu ali do podcast, que é a parte da filosofia. E o livro que você compartilhou, ele traz uma forma extremamente lúdica que eu acho que a cada vez que você realizar a leitura dele, independente da idade, você vai ter um novo repertório, digamos, para insights ele. Diferentes, né? Insights diferentes. Acho que sim. A próxima agora, qual seria uma pessoa que você tem uma inspiração? Seja empreendedor, intraempreendedor, digamos, livre. Eu gosto da Djanira. Eu acho que ela é uma mulher que tem... Eu acho que ela é uma mulher que se coloca e que se coloca em lugares que deve deixar, né, um pouco... enfim, sem jeito, assim, mas eu acho que ela é uma inspiração enquanto pessoa, né? Enquanto um indivíduo que tem um propósito, né? E se coloca e caminha, né? Para atender e para realizar. A Djanira Ribeiro.
uma habilidade que toda pessoa, sendo empreendedor ou não, deveria desenvolver, considerando o contexto atual, digamos. Eu posso dizer duas? Pode. São juntas. A uma que eu já disse antes, que é a reflexão. A outra é saber fazer pergunta. E as perguntas certas. Então, tu mesmo disse essa coisa de inteligência artificial, né? Eu acho que nós, enquanto humanos, nós não estamos fazendo as perguntas certas. A gente tem que dar dois passos para trás e começar a fazer as perguntas de modo diferente. Que está um pouco ligado na pergunta do propósito, de como eu vejo, né? Eu tenho que voltar alguns passos para trás para realmente ver o propósito daquilo que eu estou fazendo. Então, acho que acho que é a reflexão e saber fazer pergunta. E até mesmo se conecta com uma percepção totalmente empírica. A gente está migrando de um modelo educacional que era pautado, digamos, totalmente em respostas. Estamos partindo para um ambiente que estamos aprendendo a provocar-se a perguntar mais e não sentir-se incomodado com as pessoas que perguntam, questionam. Esse é o ideal de mundo. Eu não sei o empírico que tu tá. Porque assim, eu acho que sim. Eu queria que fosse assim, é isso que eu tô querendo dizer. Eu queria que fosse assim. Eu acho que esse é o ambiente mesmo. Porque eu de verdade acho que a educação ela serve para criar pessoas pensantes e críticas. E quando eu digo crítica, não é no sentido de criticar sem embasamento e crítica pela crítica. Quando eu falo crítica, é no sentido de refletir, analisar e fazer questões e perguntas com relação àquilo. Então, eu espero que... Eu acho que hoje a gente estimula mais os alunos a isso. Isso é verdade. Eu não sei se a gente tá no caminho ainda. Eu acho que nós estamos construindo pessoas e a ideia é que a gente consiga ensinar as pessoas a fazerem, a construírem essas perguntas. Que eu acho que é o importante nesse mundo e nesse momento hoje. Né? Inclusive para fazer prompt, né? Até tem, pegando esse gancho, o pessoal reclama assim, putz, mas a IA não tá me devolvendo a resposta que eu quero, tá vindo tipo uma salada de frutas aqui. Se você melhorar a forma que você tá conduzindo ela. E agora, na sequência, qual que seria uma personalidade que você gostaria de almoçar com ela, seja viva ou que já partiu? O Mandela. Porque eu acho que ele fez as perguntas de modo diferente. Ele refletiu e ele fez perguntas sobre o que ele queria e a sociedade que ele queria de uma forma diferente, sabe? No contexto dele. Então, acho que enquanto... acho que é isso mesmo. Acho que enquanto personalidade, seria uma personalidade que eu gostaria de conversar. A próxima agora, qual que seria um hábito que foi um divisor de águas para você quando você acabou adotando ele? Eu acho que é um hábito que está sendo construído, né? Mas eu acho que é ter tempo para si. E aí, para cada um vai ser de uma forma, né? Para mim, foi começando a fazer yoga e meditando. Eu sei que pode parecer clichê, né? Muita gente tem isso. Hoje eu não tô mais praticando yoga, mas eu medito. Eu medito nadando. Aí que tá. É a ideia de estar sozinho e de refletir. Então, eu acho que é o hábito da reflexão. Aí eu vou voltar de novo para a mesma palavra. Eu acho que é o hábito da reflexão, seja ele no local que tu estiver. Pode ser na academia, pode ser nadando, mas para mim foi nesse momento de estar sozinha. Seja meditando, seja nadando, seja caminhando, mas um momento de estar sozinha, refletindo sobre o que eu quero, sobre o que eu fiz, sobre o que eu posso fazer, sobre onde eu quero chegar. Deixando os pensamentos fluir, mas a gente aprendendo a controlar um pouco menos, vamos supor. E eu acho que e essa coisa de estar sozinha é o desconectar, entendeu? Tipo, é não levar o celular, é não saber quem tá ligando, é não saber o que tá nas redes, enfim. Esse momento de desconexão e de ficar em... Não é em solitude, né? Assim, não é em isolamento, Sim. né? Mas só consigo, eu acho que isso é muito importante enquanto pessoa. E agora, encaminhando para o final, com a última pergunta.
qual o legado de vida que você deseja deixar? Olha, eu vou dizer que eu vou fazer eu vou falar uma brincadeira séria que eu deixo que eu falo para as minhas amigas, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu digo para elas sempre que o meu propósito de vida é deixar no mundo, deixar para a sociedade 2 homens funcionais, felizes, éticos, responsáveis, sensíveis, né? E que tenham uma preocupação com o meio ambiente e com a sociedade. Mas quando eu digo isso, e a questão do que eu acho, né, que eu vou deixar, é conseguir mudar ou fazer com que as pessoas pensem um pouquinho diferente. Então, todo aluno, eu acho que enquanto professor a gente tem muita possibilidade disso, né? Toda nova turma, se eu tenho 2, 3 alunos que saem de lá e começam a pensar no que eles estão fazendo e passam a adotar ações que sejam mais conscientes, né? Tanto em prol do meio ambiente ou quanto, né, para a sociedade, eu já deixei o meu, né? Eu já deixei o meu legado. Então, acho que impactar as pessoas para que a gente tenha um mundo melhor. Então, incrível o podcast. Agradecer a presença aqui da Manuela, que esteve compartilhando conosco. Compartilhar agora com você para fazer o convite para o pessoal acabar acompanhando os próximos episódios e curtir e compartilhar os episódios. Com certeza. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, e que quem está nos ouvindo aí, esteja nos ouvindo, se interesse, né, e que abrace, né, e encabece, enfim, né, e faça parte dessa nova caminhada que a gente vai iniciar aqui no Paraná, que são os negócios de impacto. Muito obrigada pelo convite.